Deus então possa nos abençoar. Eu queria nessa noite pensar com os irmãos a respeito do tema Ano Novo, Crise Nova. Eu queria expor um pouco no livro de Eclesiastes. Não sei se você já gastou um tempo estudando o livro de Eclesiastes. Normalmente é um livro que nós não damos uma atenção devida a ele. Normalmente nós gostamos muito de ler o Novo Testamento, a biografia de Jesus, os milagres, né? Nos detemos nos salmos, gostamos do salmo. Quase cada um tem aí um salmo preferido, um salmo que gosta, né? Alguns até deixam a Bíblia aberta em determinado salmo para proteger do furacão, né? E coisas do tipo. Então, cada um aí tem um salmo que gosta. Mas o livro de Eclesiastes, às vezes, nós deixamos ele um pouquinho de lado. De fato, é um livro que exige um conhecimento de contexto que às vezes dificulta o nosso entendimento. Portanto, eu queria convidar você a pensar nesse tema e para introduzirmos, eu queria destacar com vocês duas questões. Primeira, o Ano Novo. Existe uma esperança de que em 2026 tudo será diferente e a alegria de viver permeará cada uma das áreas da nossa vida. Essa é uma esperança natural, é um pensamento normal, afinal de contas, viramos a página, vamos iniciar uma agenda nova, vamos desocupar as gavetas, vamos jogar fora o carnê das Casas Bahia. Então a gente tem a expectativa, a esperança de que esse ano vai ser diferente. 2026 vai ser o ano da vitória, 2026 vai ser o ano da colheita, 2026 vai ser o ano da bênção, 2026 vai ser o ano daquele que é solteiro arrumar um casamento, 2026 vai ser o ano daquele que deseja comprar uma chácara, vai encontrar a chácara para comprar, e aquele que comprou esse ano vai vender a chácara que comprou. 2026 vai ser um ano de bênção. É normal, é natural, é do ser humano esse pensamento. Agora, por outro lado, nós já estamos no final de janeiro e a realidade que descortina em 2026 é absurda e a dificuldade de se alegrar nos consome de dentro para fora. Porque essa ansiedade, essa crise, essa luta interna acontece. Porque no início do ano nós descobrimos que nada de mágico aconteceu. As contas continuam lá para pagar. O que você não pagou no início do mês, você vai ter que pagar no final do mês. E se não pagar, vai vir com juro. Os problemas continuam ali. Sua sogra não foi para casa no dia 1º, ela continua na sua casa até o dia 15 de fevereiro, mais ou menos, né? As coisas continuam difíceis, não há mágica. E quando nós descobrimos isso, parece que uma aflição toma conta da nossa vida, do nosso coração. E então nós olhamos para frente, para o ano de 2026, e aquela expectativa, aquela esperança que nós tínhamos se transforma em uma certeza de luta, de dificuldade, de lágrima. A isso nós chamamos de crise. O ano novo trará consigo crise nova. Eu queria pregar um evangelho triunfalista, chegar no púlpito e dizer que quem tem Jesus em 2026 vai apenas sorrir. O ano vai ser um mar de rosa. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que a cada dia nós temos as nossas lutas e as nossas dificuldades. Você pode estar dizendo: eu não estou entendendo o que esse pastor está ensinando. Eu vou trazer uma imagem para você, tá? A sua expectativa com o ano de 2026. A realidade no ano de 2026. Mais ou menos quando você chega naquela
loja de fast food famoso, vê aquele lanche no cartaz e pede. A expectativa é que dê para alimentar a sua família inteira, você e todos os insetos da sua casa. Mas quando o lanche chega, é a realidade que se impõe. Eu queria, então, convidar você a Eclesiastes capítulo 1. E a esperança que eu tenho é que você compreenda que neste livro o autor está justamente trabalhando isso. A questão das crises, das dificuldades, dos anseios e da realidade. Eclesiastes capítulo 1 diz assim: estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre. Nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais volta, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz: isto é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Eu, o mestre, fui rei de Israel e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol. E de fato, nada faz sentido. É como correr atrás do vento. O que está errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo: sou mais sábio que todos os reis que governaram em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Agora peça que Deus fale ao seu coração. Senhor, nós mais uma vez elevamos a Ti os nossos pensamentos em oração. E agora, Senhor Deus, reconhecendo que temos expectativas e realidades que muitas vezes são antagônicas, ó Pai, reconhecemos, ó Deus, que vivemos quase que uma crise diária. São lutas, são batalhas e muitas vezes nos frustramos, nos desanimamos porque, ó Deus, a vitória nos parece tão distante. Por isso fala aos nossos corações nessa noite, por meio da Sua palavra, que o nosso coração possa sair daqui aquecido, desafiado a viver diferente, a fazer diferença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Contexto deste poema. Eclesiastes faz parte de um grupo de livros da Bíblia que nós chamamos de livros poéticos. O contexto deste poema escrito é um contexto de crise. Nós sabemos
que o autor deste livro, deste poema, é Salomão, filho do grande rei Davi. Davi foi um rei guerreiro e Israel alargou as suas fronteiras. Davi conquistou reinos por meio da espada, por meio de lutas, por meio de táticas de guerra. Seu filho, Salomão, manteve o reino alargado, manteve muitos reinos como vassalos. A diferença é que Salomão não usou a espada. Nós não vemos Salomão participar de nenhuma guerra, porque Salomão pediu a Deus sabedoria. Salomão pediu a Deus conhecimento, e por meio da sabedoria, por meio do conhecimento, ele manteve o reino em paz. Foi no reinado de Salomão que se construiu o templo de Jerusalém, um templo sinuoso, belíssimo. Nós, quando falamos a respeito de Salomão, de imediato vem à nossa mente a sua sabedoria e a sua riqueza. Filmes foram feitos falando da sua riqueza, as minas do rei Salomão. De fato, foi um rei que ajuntou muito dinheiro, tanto que o templo foi construído de uma forma belíssima e luxuosa. Quando Nabucodonosor entra em Jerusalém e destrói o templo, e depois o templo é reconstruído novamente, a Bíblia diz que o povo olhou e chorou quando viu o templo reerguido. Primeiro, chorou de alegria por ter o templo novamente à disposição, mas em segundo, chorou também porque a comparação doía no coração. Tamanha era a grandeza do primeiro templo, tamanha era a imponência do primeiro templo, construído por Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria e viveu um longo reinado. Acontece que uma das formas de Salomão manter a expansão do reino era por meio de matrimônios. E a Bíblia então diz que ele chegou a ter cerca de 1000 mulheres. Casou-se muitas vezes, fez alianças com muitos reinos. Essas esposas trouxeram as suas divindades, as suas crenças, e Salomão foi gradativamente se afastando de Deus. Gradativamente se afastando de Deus. À medida que os anos iam passando, o seu coração ia se afastando de Deus. Na velhice, ele escreve o livro de Eclesiastes. O Eclesiastes nada mais é do que a visão de um velho que olha o mundo já sem Deus no coração. É alguém que se distanciou de Deus olhando a realidade nua e crua. Portanto, o contexto deste poema é um contexto de crise. Salomão estava em crise. O contexto deste poema é um contexto de azedume, de mau humor. Salomão exala mau humor, exala falta de esperança. Ele está distante de Deus e parece que tudo traz a ele irritação. Azedo, mal-humorado. Eu tinha um professor de teologia no seminário de Campinas, o Adi Salum, quando ele dava aula para mim, há 20 anos atrás, ele já tinha quase uns 80 anos, e ele dizia que ele se parecia muito com o Salomão. E logo os alunos perguntavam, é porque o senhor tem dinheiro, né? Fiquei sabendo, professor, que você tem apartamento em Campinas, você tem dinheiro, por isso que você parece com o Salomão. Ele dizia, não é por causa do dinheiro. Então é por causa da sabedoria, porque você já escreveu tantos livros. E ele dizia, não é por causa da sabedoria, é por causa do mau humor mesmo. Eu sou tão azedo quanto Salomão era. Se vocês gritarem, eu vou dar 0 para vocês. E se vocês ficarem em silêncio, eu também vou dar 0 para vocês, porque vocês ficaram em silêncio. Você conhece gente assim? Pessoas que estão azedas. Perderam o encanto para com a vida. Pessimista, assim era Salomão. E arrogante, ele bate no peito e diz, eu sou sábio. O mais sábio
mais do que todos os reis que reinaram antes de mim. Esse é o contexto deste poema. Agora, quem está passando por essa triste experiência? Uma pessoa qualquer? Não. Uma pessoa do povo? Simples? Que não tem educação, que não estudou? Não. Era um nobre. Não um nobre qualquer ou mais um, mas Salomão, o rei mais sábio que já existiu. Pessoas vinham de longe para ouvir a respeito da sabedoria de Salomão. Mas mais do que isso, Salomão também era um religioso. Como eu disse, foi ele, ou no seu reinado, que se construiu o templo. Ele foi o responsável pela liturgia, pela confecção do templo, pelas cores, pelas cortinas. Foi em seu reinado que tudo aquilo que faz sentido para a religião nasceu da sua invenção, da sua ideia, ou dos ensinamentos que Davi, seu pai, passou para ele. Logo, ele não era uma pessoa que desconhecia ao Deus eterno, mas ele era próximo, pelo menos, do Deus eterno que estava nos livros. Portanto, o que nós estamos dizendo, meus queridos irmãos, é que o fato de você ser crente, o fato de você ter uma boa condição financeira, o fato de você ter estudado, não livra o seu coração de crise, não livra o seu coração de frustração, não livra o seu coração de amargura. Mas você pode estar perguntando, pastor, mas se esse livro é um livro assim, a visão de um homem sem Deus, por que é que ele está na Bíblia? Não deveria estar na Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, é um livro maravilhoso. Quando nós vamos escrever a biografia de alguém que nós gostamos, nós deixamos de lado os seus erros e as suas falhas. Não é verdade? Nós, quando vamos falar a respeito de alguém que nós gostamos, nós só falamos as qualidades. Veja os nossos filhos. Quando você vai falar para alguém do seu filho, você não vai falar do tamanho da orelha do seu filho. Você fala, não, meu filho é bonito, meu filho é inteligente, ele só tira vermelho, mas é porque ele gosta dessa cor, né? O seu filho é o mais inteligente, porque você gosta do seu filho, e é normal, é natural, nós somos assim. Quando nós escrevemos, falamos a respeito de quem nós temos simpatia, nós falamos da qualidade. Agora a Bíblia não. A Bíblia ela diz a verdade a respeito dos seus heróis. Davi era o homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia não esconde os seus erros, adultério, assassinato. A Bíblia não esconde. Salomão tem as falhas escritas. Abraão, o pai da fé, as suas falhas estão ali. Mentiu, enganou, quando passou por problemas, ameaças de morte, entregou a própria esposa como pagamento, mas é o pai da fé. Portanto, meus irmãos, por que este livro está na Bíblia? Primeiro, porque nós nos identificamos com quem se parece conosco. Se a Bíblia fosse um livro apenas de super-heróis, de pessoas que não têm problemas, de pessoas com superpoderes, eu não iria me identificar. Eu me identifico com quem chora, com quem sofre. Eu me identifico com quem gosta das mesmas coisas. Eu me identifico com quem passa por lutas e por dificuldades, como eu passo no dia a dia. E eu sei que você também passa. Por que esse livro está escrito? Porque homens que são falhos fizeram coisas incríveis, mudaram história, construíram reinos, porque Deus os acolheu. Este livro está na Bíblia
para me ensinar que Deus me acolhe apesar das minhas dificuldades, apesar das minhas imperfeições. Deus me acolhe. Este livro está na Bíblia para reflexão. Não é porque está escrito que eu tenho que fazer igual. Às vezes está escrito para que eu faça diferente. Alguém vai dizer, não, pastor, essa interpretação sua é errada. A Bíblia, ela precisa ser interpretada ao pé da letra. Teve uma pessoa em determinado lugar que teve essa interpretação. E então ele leu que Pedro andou por sobre as águas. Em sua cidade tinha um açude muito grande e ele, ao pé da letra, foi fazer a mesma coisa, andar por sobre as águas. Até hoje não se tem notícia do que aconteceu com ele. Há ensinamentos que estão na Bíblia que é para você fazer diferente. Os erros dos homens estão lá para você aprender com eles. Milagres estão escritos para que você possa compreender os princípios. Estão lá para que você possa superar. Eu posso ser melhor. Eu posso ser melhor do que muitas pessoas que foram heróis no texto sagrado. Portanto, dito isso, queria convidar você para 2 momentos. O primeiro momento, vamos descortinar as crises que Salomão passou, provavelmente crise que nós também passamos. E finalizar com aquilo que a Bíblia nos ensina no texto sagrado, para superarmos então essas crises e essas dificuldades. Quais as crises estão expostas nesse texto? A primeira crise que nós percebemos nesse texto é a crise existencial. Veja o que Salomão diz: nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O mestre é ele mesmo, ele está dizendo, nada faz sentido. Eu estou dizendo, acredite em mim, nada faz o menor sentido, nada faz o menor sentido. Ele estava passando por uma crise existencial já com a idade avançada. Sabe aquela crise da onde eu vim, para onde eu vou? Ele estava passando exatamente por essa crise, uma crise de valores, uma crise de esperança, uma crise de convicção. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de Adélia Prado, quando ela diz assim: de vez em quando Deus me tira a poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. Nós somos assim, irmãos. Quando a esperança é tirada dos nossos olhos, nós olhamos o perigo e vemos apenas o perigo. Nós não temos mais fé, não temos mais confiança de que aquilo é apenas uma etapa, de que vamos superar. Nós olhamos para a crise e ficamos amedrontados com a crise. Existe um artigo em uma revista chamada Mundo de Psicólogos, e esse artigo fala basicamente a respeito de crises, e ele diz que na realidade não existe uma idade que você tem mais ou menos crise. Todos nós temos crises, quando criança, quando adolescente, quando jovem, quando casamos temos as nossas crises, quando temos os primeiros filhos temos crises, quando os filhos crescem temos crise, quando os filhos saem de casa nós temos crise. A crise faz parte da nossa existência humana. Diz assim esse artigo: as crises existenciais, apesar de poderem surgir a qualquer momento, costumam estar associadas a fases específicas da vida. Isso porque há dilemas que normalmente são vividos de forma transversal por quem alcança os 30, os 40 e etc. E ele então vai falar a respeito de algumas crises. As crises dos 30 costuma coincidir com a pressão para ser bem-sucedido, ter um trabalho respeitável e dedicar boa parte da sua vida para consolidar a realização profissional. Às vezes até descuida de outras áreas da sua vida. Quem está passando pelo
pelos 30 anos, normalmente saiu da faculdade, terminou o seu curso, está entrando no mercado de trabalho, portanto ele está em crise porque tudo o que ele faz é se consolidar profissionalmente, precisa trabalhar mais porque tem força, então ele trabalha em 1, 2, 3 empregos, luta aqui, luta ali também, mas isso consome o seu tempo, consome a sua família, consome a sua presença na igreja, consome a sua alegria. Mas o interessante é que quando chega aos 40, crise dos 40, normalmente é uma etapa de muita autocobrança. Essas cobranças podem desencadear um quadro de tristeza ou depressão que coincide com mudanças hormonais e com um momento de autoestima abalada. Aos 40 anos os hormônios já não são mais os mesmos e os planos dos 30 não chegaram à sua conclusão. Então você já começa a ficar triste porque você percebe que você não vai chegar onde você gostaria de chegar. E então nós temos a crise dos 50, conhecido também como crise da meia-idade. O indivíduo começa a ser mais consciente do passar do tempo, muitas vezes não se sente tão útil no trabalho e acha que, de certa maneira, o melhor da vida passou. Aos 50 anos, e eu digo isso de cadeira, em junho eu fiz 50 anos, embora não pareça, né? Mas é que eu sou tipo carro da prefeitura, bom de ano, mas ruim de lata, né? Mas eu tenho só 50 anos e eu percebo que tenho menos tempo para frente do que eu tenho para trás. E queira ou não, de vez em quando eu me pego pensando nisso. De vez em quando eu me pego pensando nisso. Como diz alguns, daqui para frente é só para trás. Mas não estou sozinho nessa. Sei que muitas pessoas estão nessa crise. Salomão estava em crise. Crise existencial. Quando lemos cada palavra que ele escreve em Eclesiastes, fica nítido, transparece, salta aos nossos olhos. Ele não estava bem. Mas não apenas crise existencial, existe também a crise profissional. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Salomão olha para o trabalho dele durante toda a sua vida, e quando estudamos um pouquinho a respeito da biografia dele, nós descobrimos que preguiçoso ele nunca foi. Trabalhou muito, estudou muito, construiu jardins, prédios, pontes, era paisagista, arquiteto, engenheiro. Obras e mais obras, transformou Jerusalém em uma cidade imponente, bonita, respeitada, ganhou muito dinheiro, fez negócio, trabalhou, e agora ele escreve o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol. Fado, canseira, só isso. Crise profissional. Você já passou por isso? Você sabe quando nós passamos por crise profissional? Primeiro, quando fazemos aquilo que não gostamos para alcançar aquilo que queremos ter. Fazer o que não gosta, trabalhar no que não gosta. Nós queremos alcançar, queremos ter dinheiro para comprar, para ter conforto, para oferecer conforto, mas a que preço? Trabalhar naquilo que você não gosta é cansativo, é amargurado. Levantar todo dia, pegar um ônibus, chegar no trabalho, passar 8 horas, 10 horas, todos os dias, fazendo aquilo que você não gosta, sem ter alegria, sem ter prazer. Isso machuca, isso incomoda, isso destrói. A pessoa não consegue ser feliz, a pessoa não consegue ter paz. Mas também
Essa crise profissional emerge quando fazemos aquilo que gostamos, mas não temos o retorno que gostaríamos de ter. Você faz o que você gosta muito do seu trabalho, mas não gosta do seu pagamento. Quando chega o final do mês, você não ganha aquilo que você acha que você merecia ganhar. Você não tem a recompensa que você acha que você merecia ter. E isso machuca o seu coração, machuca a sua alma. Você fica triste, você fica perturbado. Embora você passe 8 horas, 10 horas do dia fazendo aquilo que você gosta, você não tem a remuneração que você acha que você deveria ter. Mas também a crise profissional emerge quando fazemos o que fazemos visando única e exclusivamente o nosso bem. Quando você trabalha de forma egoísta, apenas para você. Você até consegue conquistar, consegue ter, mas depois que você conquista, você não tem com quem dividir. Você quer ter uma casa grande e bonita, e você consegue construir uma casa grande e bonita. E de repente você está sozinho nessa casa grande e bonita. Quando você trabalha exclusivamente para você, de forma egoísta, você também vai passar pelo que Salomão passou. Veja o que John Stott diz quando ele define trabalho. Trabalho é o gasto de energia, manual, mental ou ambas, a serviço de outros, que traz satisfação para o trabalhador, benefício para a sociedade e glória a Deus. Salomão também passava por crise afetiva. Veja o que ele escreve: gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. Ele está dizendo assim: crianças nascem, pessoas morrem, mas a terra continua a mesma coisa. Eu continuo sem me relacionar com alguém. Alguns biblistas afirmam que o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, que foi escrito também por Salomão, é um poema à pessoa que ele amava, mas que nunca possuiu. Salomão tinha 1000 mulheres, mas ele não teve a mulher que ele amou realmente. E alguns biblistas afirmam que quando Davi, seu pai, era velho, foi colocada uma pessoa que dormia com o pai dele, e essa pessoa aquecia o pai dele durante a noite, e ele se apaixonou por esta pessoa. Talvez seja apenas romantizar uma história que não é explícita na Bíblia, não sei, mas o fato é que nós lemos o livro de Eclesiastes e fica claro que ele estava passando por uma crise afetiva. Ele não tinha o carinho que ele gostaria de ter, ele não tinha o amparo que ele gostaria de ter, ele não tinha o ombro que ele gostaria de ter, ele se sentia só. E perceba, irmão, que às vezes a crise afetiva emerge na nossa vida quando nós temos que lidar com o abuso daquele que nos cerca. Às vezes as pessoas que estão ao nosso lado são os nossos abusadores, as pessoas que destroem os nossos sonhos. Pensamos que é dali que vamos conseguir o apoio e não temos. Temos críticas com facilidade, mas pouco oração, pouco companheirismo. Os nossos maiores abusadores, às vezes, estão próximos da gente, com palavras, com ações, com silêncio. Mas também ela emerge quando temos que lidar com a desilusão para com os que nos cercam. A desilusão com um amigo é a pior coisa que pode acontecer. Eu já passei por isso. Esperar o apoio de um amigo e esse apoio não vir. Esperar uma mensagem de um amigo e essa mensagem não vir. Esperar um socorro de um amigo e não chegar. A desilusão para com pessoas que você praticamente idolatra. A desilusão com o filho, com os pais, com os amigos, certamente faz surgir essa crise
afetiva, quando temos que lidar com a perda daqueles a quem amamos. E por óbvio, estamos falando aqui de luto, como é difícil ter que enterrar alguém, ter que separar-se de alguém, mas às vezes nos separamos da pessoa, ela ainda viva. Quando terminamos um relacionamento, quando terminamos uma amizade que apenas faz mal, é impossível não passar por uma crise de afetividade. Mas percebemos também que Salomão vivia uma crise de espiritualidade. A crise dele era espiritual, por isso ele diz: dediquei-me a buscar o entendimento e a usar a sabedoria para examinar tudo o que se faz debaixo do céu. Descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Dediquei-me a pesquisar, dediquei-me a estudar relações humanas, olhar de forma empírica para descobrir Deus, mas descobri que tudo é uma tragédia. Veja como estava o coração de Salomão ao escrever este livro. Queridos, e às vezes nós estamos nessa mesma situação, mesmo sendo crentes, mesmo conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, mesmo frequentando a Igreja Presbiteriana de Paranavaí ou outra igreja evangélica, por vezes nós entramos em crise para com Deus. Existe um autor, e talvez seja o autor que eu mais, certamente é o autor que eu mais li. Ele escreveu e vendeu diversos livros, 40 milhões de livros pelo mundo todo. Esse pastor chama-se Philip Yancey. Philip Yancey escreveu, entre outros, um livro que eu gosto muito, chamado Decepcionado com Deus. 65 anos, e semana passada, algumas semanas atrás, explodiu pelo mundo acadêmico como um todo, que ele havia caído da fé. Philip Yancey, já velho, com 65 anos, assumiu que viveu uma vida de adultério, 6 anos com uma outra mulher casada, e agora ele estava se afastando do ministério para tentar se reconciliar primeiro com a família dele e também para com Deus. E eu, que li muito a respeito de Philip Yancey em seus escritos, fico pensando, se Philip Yancey passou por isso, o que será de mim? O que será de você? Estamos sujeitos à crise espiritual. E quando que essas crises, elas emergem? Primeiro, quando associamos a nossa dor com a falta de caráter de Deus. Quando nós estamos sofrendo, nós associamos o nosso sofrimento com falha de Deus. Eu estou sofrendo porque Deus não é o que Ele diz que Ele é. Eu estou sofrendo porque Deus não me ama como Ele diz que me ama. Mas a crise espiritual também emerge quando não lidamos com o não de Deus. Nós fomos forjados em uma cultura em que Deus é retratado como um garçom que apenas está ali para te servir. Então você vai exigir, você vai tomar posse, você vai gritar e Deus vai te responder. Mas não é assim. A Bíblia diz que quando nós oramos, nós temos de Deus o sim e temos de Deus o não. O Deus, Ele abre portas e Ele fecha portas, mas eu não consigo ouvir o não de Deus. Eu não consigo encontrar a porta fechada por parte de Deus. E eu então entro em crise. Quando reduzimos Deus a um conceito teológico. Nós estamos vivendo um momento difícil, meus irmãos, do ponto de vista da teologia no nosso país. Durante um grande tempo, nos assustou o liberalismo, igrejas que não acreditam em milagres, igrejas que estão mundanizando. Por um tempo, nos assustou o neopentecostalismo, pessoas que estão trazendo para dentro de igreja práticas como vender
sal do Mar Morto, como lasca da cruz de Cristo, lenço umedecido de determinado apóstolo. Isso nos assustou por muito tempo, o liberalismo e esse neopentecostalismo que assusta. Mas agora nós temos um movimento chamado de neopuritanismo, um movimento farisaico que está entrando dentro das igrejas e que está reduzindo Deus a um conceito teológico, apenas um conceito teológico, e as pessoas estão vestindo uma máscara, estão colocando uma roupa farisaica, julgando as pessoas em nome de uma falsa apologia, sem ter nenhuma intimidade com Deus. Deus não quer que você conheça Ele teologicamente, Deus quer que você se relacione com Ele teologicamente. Nós fomos chamados para ter intimidade com Deus, para nos relacionarmos com Deus. Deus não pode ser uma ideia, Deus não pode ser um ideal, Deus não pode ser uma ideologia. Deus tem que ser vida na sua vida, Deus tem que ser presença no seu dia a dia, Deus tem que estar com você ao acordar, Deus tem que estar com você durante toda a noite. Você tem que ter relacionamento com Deus e não ideias sobre Deus. Quando a crise espiritual emerge, nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus. Qual é a conclusão de um velho sábio que observou a vida? Ele escreve 12 capítulos. No capítulo 12, ele faz um resumo, e esse resumo é o que realmente interessa, é como ele fecha a sua jornada, é como ele fecha a sua biografia, é como ele conclui os passos da sua vida com toda a sabedoria que Deus lhe deu. E ele escreve então no capítulo 12, não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Verso 3, lembre-se dele, antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que seus ombros se encurvem, antes que seus olhos deixem de ver com clareza. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Portanto, irmãos, 2026 teremos crise. O que nós aprendemos nesse livro é que as crises existem para serem superadas. Portanto, supere as crises que você enfrentará. De que forma? Supere a crise existencial. Você tem identidade. Ele diz, não se esqueça do seu Criador. Você tem identidade. Você foi criado por Deus. Você é a imagem e semelhança de Deus. Da onde que eu vim? De Deus. Para onde que eu vou? Para Deus. A minha importância só existe porque eu fui criado por Deus, porque eu sou filho de Deus, porque eu pertenço a Deus. Se a minha vida se afastar de Deus, eu perco qualquer razão de existir e começo a entrar em crise. Supere a crise profissional. Você deve trabalhar com o propósito correto. Veja o que ele diz, honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis. Supere a crise profissional como? Honrando a Deus enquanto você é jovem, honrando a Deus com a força das suas mãos, honrando a Deus no seu dia a dia. Não honre o seu professor, não honre os seus pais simplesmente de forma mecânica, automática. Não honre os seus vizinhos simplesmente porque eles vigiam a sua vida, mas honre a Deus. Tudo o que tiver nas suas mãos para fazer, faça como se fosse para o Senhor. Trabalhe para Deus, produza para Deus, dedique-se para Deus. A Bíblia diz que
devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Supere a crise afetiva. Você tem tempo para reconstruir. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo. Salomão já velho, ele diz: eu vou lembrar de Deus antes que a minha vida termine. Em outras palavras, antes que sua vida terminar, enquanto você está respirando, você ainda tem tempo para reconstruir. Você ainda tem tempo para reconstruir, não importa a sua idade, reconstrua laço, peça perdão, reconstrua laço, se aproxime das pessoas, reconstrua laço, ame verdadeira, ame de forma nutritiva, saudável, ame, ainda há tempo, reconstrua o seu casamento, reconstrua a relação com seus filhos, reconstrua a relação que você tem com os seus parentes, com os seus amigos, reconstrua. Supere a crise espiritual, você tem destino. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Você tem destino. Não há crise espiritual no coração daqueles que têm certeza da salvação, que têm certeza da vida eterna, que têm certeza que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, que têm certeza de que nós teremos um novo céu e uma nova terra, onde não haverá lágrimas, Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A vida eterna. O apóstolo Paulo diz: se a nossa vida, ela não tem esperança da eternidade, se a nossa vida se resume apenas a essa dimensão, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O que me faz levantar todos os dias e continuar vivendo é a certeza de que Deus cuidou de mim, cuida de mim e cuidará de mim. É a eternidade. Você então pode perguntar: pastor, compreendi tudo o que você disse. O que eu vou fazer então? E eu digo para você: nada. Nós não vamos fazer nada. Por quê? Porque Cristo já fez na cruz do Calvário. Justamente porque eu não consigo, justamente porque você não consegue. O que nós precisamos é de Cristo Jesus nas nossas vidas. E eu queria que você fechasse os seus olhos e que Cristo Jesus fizesse sentido para você. Não sei qual é a crise que você passa. Não conheço você tão intimamente a ponto de saber o porquê você derruba lágrimas toda a noite. Não sei se os seus sonhos foram interrompidos, se os seus sonhos foram destruídos, ou se você simplesmente não sonha mais. Ore a Deus. Peça a Deus para que você possa superar em Cristo Jesus suas crises, suas lutas, suas dificuldades. Fique em pé, eu queria orar por você. Senhor, eu apresento diante do seu altar a vida dos irmãos reunidos aqui nesta noite. Eu não conheço, mas eu creio, eu sei que Tu, Senhor Deus, conhece cada irmão presente aqui nesta noite. O Senhor sabe
do deitar, do levantar. O Senhor conhece os sonhos, os projetos. O Senhor conhece também os fracassos, as desilusões. O Senhor conhece as lágrimas, os sorrisos, os lutos e as festas. O Senhor conhece e visita e acompanha cada um dos teus servos, ó Deus. Por isso a nossa oração é que a sua presença seja sentida nesses corações. Abra os olhos do coração para que eles possam enxergar a sua presença, para que eles possam se nutrir da sua presença, ó Pai. Visita o teu povo poderosamente, ó Deus, levando, ó Deus, a sua salvação, levando, ó Deus, as suas bênçãos, restaurando o casamento, renovando, Senhor Deus, votos, trazendo, Senhor Deus, companhia para aqueles que estão em solidão, trazendo, Senhor Deus, as bênçãos do emprego para aqueles que estão desempregados, trazendo, Senhor Deus, a prosperidade para aqueles que estão lutando com dificuldade. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, que esse ano de 2026, possa ser de fato um ano de vitória, não porque não teremos dificuldades, lutas ou crise, mas porque o Senhor estará conosco em cada batalha, em cada luta, em cada crise. Esta é a nossa oração. E agora, igreja, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo possa estar presente na vida do povo de Deus que se encontra aqui, mas que também está espalhado por toda a terra, hoje, eternamente. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, que você tenha uma ótima semana na presença do Eterno.